Tanto o Hussein quanto o Eduardo trouxeram para a conversa fatores que eu diria são estruturais e perenes. Eles sugerem daqui para frente algo diferente do que foi até então, 28 de fevereiro. No caso, uma alteração do balanço de poder numa região com impactos sobre fluxos importantes de economia, portanto, impacto na economia global. No caso do Eduardo, uma releitura do posicionamento entre as potências entre si. Agora, se eu volto para os Estados Unidos, onde você está, o que disso tudo você arriscaria dizer são fatores de longo prazo que não importa qual o presidente americano? Ou, porque se trata de Trump, daqui 2 anos a gente terá tudo diferente outra vez? Olha, nós podemos ter, do ponto de vista dos Estados Unidos para o mundo, tudo diferente outra vez, com um presidente democrata, por exemplo, ou até mesmo um outro estilo de presidente republicano. Agora, o que nós certamente vamos manter em relação ao mundo vendo os Estados Unidos são os efeitos que o Trump trouxe em relação à confiança que os outros países devem ter em relação aos Estados Unidos. Isso nós podemos já ver em cima das ações que várias regiões e países do mundo estão tomando. A própria Europa, por exemplo, ela já reafirmou várias vezes, inclusive publicamente, que ela não pode mais depender dos Estados Unidos para sua segurança. E não só isso, na área comercial também, eles estão começando a ter uma posição um pouco mais independente dos Estados Unidos na reorganização não só de suas alianças, mas na reorganização comercial também. O mesmo se dá para países como a Coreia do Sul, como o Japão, como outros países asiáticos, que começam a enxergar que a diversificação, não só do ponto de aliança militar, mas diversificação também na área comercial, financeira, tecnológica, é absolutamente necessário para poder impedir essas variações de humor que podem ser cada vez mais agudas, dadas as mudanças políticas que os Estados Unidos vive e vem a passar no futuro próximo. Então, o efeito do Trump no mundo é um efeito que vai durar muito tempo em cima da confiança que foi quebrada entre vários aliados em relação aos Estados Unidos. E a guerra do Irã, ela traz um episódio muito grande, porque existia uma camada de proteção forte em cima da ideia da proximidade ao Trump. Se o Trump ele começou a desfazer várias alianças e reconstruir essas alianças, dando a garantia pessoal de que ele poderia ser o negociador-chefe, não só em nome dos Estados Unidos, mas em nome de todos aqueles que estão por trás dele, isso também acaba sendo seriamente afetado, porque hoje o Catar, os Emirados Árabes, a própria Arábia Saudita, elas já estão vendo com outros olhos de que não adianta mais ou que não vale a pena colocar todas as fichas de sua segurança ou da sua capacidade de negociação nas mãos dos Estados Unidos, mais especificamente do Trump. Então muda muita coisa e os Estados Unidos percebe que isso muda e vai ter que reorganizar a sua forma de lidar e o que prometer para outros países do mundo. Na cabeça dos chineses, na cabeça do Xi Jinping, o que ele viu acontecer no Irã, de alguma maneira altera no sentido de avaliação dele, da velocidade com que ele precisa tratar de questões de confronto com os Estados Unidos, ou continua igual? William, nós temos, acho que, 4 grandes blocos, né? Nós podemos pensar nos Estados Unidos, Rússia, União Europeia e China. São os grandes players que nós temos no momento. São matrizes completamente diferentes de raciocínio. Quando nós pensamos no modelo americano, nós estamos pensando também a partir do Brasil como um modelo de democracia, como um modelo de alternância de poder, como um modelo que ao longo do tempo depende de sustentação política de base. E, portanto, o Xi Jinping ele olha para isso aí e sabe que ao longo do tempo o rumo americano vai alterando. Já no regime chinês, nós temos uma tradição milenar. Nós tivemos o primeiro raciocínio 5.000 anos atrás nos impérios, nas técnicas e táticas de guerra, e é um modelo de comportamento de longo prazo. Nesse ponto eu converjo com as análises. O tempo é uma variável que é interpretada diferente pelo Putin, pelo Trump ou pela China.
E o tempo chinês não é o tempo americano. E, portanto, 3, 4, 5 anos, uma aceleração de 3, 4, 5 anos não faz sentido dentro da lógica do poder chinês. Eles podem, durante muito mais anos, manobrar aquela situação em seu favor. Então, eu acho que a primeira equação de tempo, eu não vejo uma aceleração no tempo chinês, que historicamente é um tempo de longo prazo e de decisões estáveis. O regime chinês permite isso. Ele controla através de expurgos uma liderança, uma base, onde ele consegue oferecer algum grau de prosperidade interna, previsibilidade e mantém a sua autoridade. Portanto, por esse caminho eu não vejo. O que eu vejo é que ele tem mais proxies para desgastar os Estados Unidos. O Irã é um exemplo. Se num conflito de 100 dias, 50% do arsenal americano é diluído, ele tem mais liberdade de ação para, numa reunião na China, transmitir recados ao presidente Trump. Ele apresentar história clássica e comentar sobre o futuro entre os dois países é uma liberdade de ação que talvez, pré-conflito, ele não tivesse. É uma liberdade de ação que talvez, no ano passado, ele fosse mais cuidadoso no considerar desse diálogo. Agora ele já consegue dizer, eu sou o desafiante. Algo que ele não verbalizaria de forma tão contundente algum tempo atrás. Então, eu acho que o tempo não muda, mas a liberdade de ação dele, de jogar esse jogo em outros espaços e com um pouco mais de intensidade, sim, ele ganhou mais liberdade de ação nesse processo.